Quando eu comecei a escrever romances, eu me coloquei um desafio de escrever uma história para cada classificação de romance. Romance de época. O Refúgio de Amanda comentava sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, sim, romance atual, Encontro Inusitado, né? Falando sobre a Covid e sobre a atualidade. E assim foi. Chegou a hora que eu queria escrever sobre Dark Romance, mas eu não tinha a menor ideia do que fazer ali. Então eu comecei a pesquisar e nas minhas lembranças buscar algo que pudesse se aproximar disso. E eu lembrei de um momento que, graças à minha vitrolinha, eu acabei indo lá para a divisa de Diadema com Jabaquara. Tinha um senhor lá que mexia com aparelhos analógicos antigos e eu fiquei sabendo, eu fui lá tentar achar peças para ela, mas as que estavam lá estavam piores do que a que eu tinha, então valeu a viagem pelo passeio. Na volta eu decidi passar pela Pauliceia, tá? Com a Avenida do Taboão, descer e fazer um caminho que antigamente era praticamente normal para mim, né? Então, passar ali pela Ford, na época que eu trabalhava ali. Então, eu parei no farol, chovendo, e já não tinha mais as paredes de tijolos vermelhos, né? Estava tudo sendo demolido. Falaram que iam construir prédios naquele local. E isso acabou despertando em mim uma lembrança do período que eu passei lá, né? E eu acabei fazendo uma postagem no Instagram de um pequeno texto, de uma recordação que eu tive, de uma forma bem ambígua, né? Que isso depois se tornou um conto. E eu acabei publicando na revista Conexão Literatura, um conto fantasioso, não aconteceu daquela maneira, né? Não houve uma intimidade física, sim uma intimidade entre talvez espiritual ou momentânea, né? Eu ainda administrava algumas funções, alguns serviços na Arno, Moca e Ipiranga, e também participei da implantação de uma operação logística dentro do prédio 90 da linha de montagem da Ford, que era o santo graal dos sindicatos. Proibiam qualquer terceirização dentro da linha de montagem, né? Mas nós conseguimos elaborar um projeto, implantar esse projeto, e ele funcionou perfeitamente, sem nenhuma falha. E ganhamos vários parabéns da diretoria, e isso acabou abrindo uma brecha para que a gente participasse de novos projetos, de novos planejamentos, né? E foi dentro de um desses momentos que aconteceu uma reunião onde eu conheci uma americana, né? Sim, o nome dela era Abigail, mas não era Mackenzie. Mackenzie veio da música dos Beatles, Eleanor Rigby, Father Mackenzie, né? Os prédios da Ford eram bem antigos, a partir da Willis, né? Ainda a maioria estava desativada, os prédios abandonados, linhas paradas, um monte de ferro retorcido jogado para tudo quanto é que é canto. E as salas de reuniões ainda ocupavam aqueles prédios antigos e elas eram antigas também. Tinham os carpetes, né? Mesa de madeira grande, aquelas cadeiras revestidas de curvinho, couro colorido, vermelho, verde, né? Pareciam aquelas barbearias dos anos 60, 70. Eram bem antigas mas o projeto era novo, estava tentando
A nova fábrica da Ford que seria construída, a princípio o planejamento mirava Guaíba, no Rio Grande do Sul, né? E depois acabou virando Camaçari, na Bahia, questões de política. E estavam acontecendo muitas reuniões, então praticamente todas as salas de reuniões disponíveis ali no prédio antigo estavam ocupadas e acabou sobrando uma que era bem velhinha, tadinha. Você abria a porta assim, parecia que você estava voltando no tempo. E sentamos na mesa, essa pessoa sentou, né, na minha frente e ela reclamou do cheiro, do aroma, né? E realmente estava bem carregado. Parecia aquelas casas do litoral que fica muito tempo fechada e quando você abre dá aquele cheiro de bolor, de mofo, né? E ela reclamou do cheiro. Eu lembro que eu falei para ela que, que ali era velho, né? Provavelmente todas as pessoas que construíram aquele prédio já deveriam estar mortas, né? E ela falou, então deve ser um desses dois que estão ali perto da janela. Eu olhei, janela? Não vi ninguém. Ela falou para mim, eu vejo espíritos. Olhei para ela com uma cara espantada assim, né? Ela falou, você não acredita? Tudo que eu sei é que a vida tem muito mais para mostrar do que a gente consegue enxergar, então não tenho como duvidar. Aí eu falei para ela, eu converso com espíritos? Ela falou, sério? Eu falei, pelo menos com um eu converso, que é com o meu, eu converso constantemente com ele, né? Acabou, acho que criou uma pequena sintonia, terminou a reunião, acabamos descendo para o almoço, né? Eu ia almoçar no restaurante dos mensalistas, do pessoal do escritório administrativo. E ao invés de seguirmos a rampa para o restaurante, nós descemos, continuando a rua, sentido a parte baixa da fábrica, tinha os prédios antigos, onde que era produzido os carros, o Aero Willis, os carros da Willis, né? E depois o Corcel e alguns outros carros ficou parado e aquele ficou abandonado, um monte de velho jogado, torcido. E nós entramos aí, ela ficou olhando isso e aquilo, eu falei, e aí, agora aqui você deve estar vendo um monte de espírito. Ela falou, só havia um correndo. O português dela não era fluente, tá? Mas ela conseguia se expressar bem, às vezes misturando um pouco do inglês com o português, quando ela não lembrava ou não sabia a palavra. Já o meu inglês não era fluente nem intermediário, era o básico. Eu digo que era um básico fatiado. Eu tenho um problema, o meu cérebro não consegue pensar em outro idioma, né? Meus filhos conseguem. Tiago fala vários idiomas, Gabriel fala 2 ou 3 idiomas também. Eu não consigo pensar nesses idiomas. Eu penso em português, apesar de dominar bem o português também, né? Mas a minha conversação com ela falava, eu ouvia, interpretava, traduzia, respondia, traduzia e falava para ela. Então era uma conversa bem morosa, demorava um pouco, mas a gente se entendeu. Eu acho que sim. Eu não gostava desse tipo de coisa. Saímos dali, fomos para o almoço e ali se despedimos. Ela foi almoçar com os americanos, a turma dela, e eu fui almoçar com o pessoal de logística que eu conhecia. E acabou ali. A intimidade nossa foi sobre espiritismo, sobre isso e sobre aquilo. Nunca mais soube dela, nunca mais vi. Nem sei se está viva ou não. Espero que sim, que tenha tudo dado certo, né? Mas essa experiência acabou me levando a isso daqui. Então, ao invés
de um romance, um dark romance, eu acabei fazendo um romance gótico sobre espiritismo, sobre almas e coisas sobrenaturais, né? Eu foquei aqui e no litoral, Ilhabela, né? Eu lembrei da primeira vez que eu fui de carro para Ilhabela, né? Cruzando o canal através de balsa, porque o carro não era anfíbio. Quando cheguei em Ilhabela, saímos da balsa. Eu queria ir para as Pedras do Sino, só que eu não virei à direita. Eu segui reto e fui indo reto, reto, reto até acabar o caminho de carro. Então, eu vi inúmeras praias, mas não achava a bendita das pedras, né? E acabamos parando numa enseada, né? Ali perto, cheia de barquinhos, ancorados no mar. E acabamos conversando com o pessoal. Isso aqui, não, daqui você pode pegar um barco e ir para a Praia da Fome, né? Uma praia de difícil acesso. Então, mas aí não pegamos o barco, voltamos para o carro e viemos embora para o continente, né? Mas isso ficou marcado. Então, a Praia da Fome está aqui. A aventura de barco até lá e todas essas coisas acabou saindo, né? Então foi assim que surgiu essa história. O romance entre mortos, entre vivos e alguma coisa desse estilo, né? Foi interessante. Ainda continuo tentando pensar em algo para fazer um dark romance, quem sabe envolveu alguma facção criminosa do Brasil no romance, ou alguma coisa assim, ou alguma outra. Não sei ainda o que vai acontecer. Eu estou trabalhando em um outro projeto agora, de reminiscências, né? E depois desse, eu vou pensar no que eu vou fazer. Esse está disponível na plataforma da Wiclap.